Olá, amigos do Mundo Pet, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso História de Patinhas, esse canal de histórias que inspiram histórias e que só aumenta a nossa corrente pet do bem. Hoje eu tô aqui com a minha irmã, Pri, eu tava morrendo de saudade de gravar com ela. Pri. Olá, pessoal, tô de volta Cara, aqui, ela muito sumiu, feliz. meu. Eu tive que fazer uma pausa das gravações, mas estou de volta e feliz para ouvir as histórias inspiradoras. Cara, gravar sem a Pri não é uma coisa, meu. Eu tava assim, faz o quê, Pri? Uns 6 meses que você não grava? Mais ou menos, mais ou Não. menos. Mas ela tá de volta Vamos e ela tá voltar a gravar. comigo nesse episódio. Eu tô muito feliz. Um beijo pra vocês. E aí, quem que não tá inscrito no canal ainda? Bora se inscrever? Canal do YouTube, seguir no Instagram. Hoje a gente tem uma família muito, muito especial pra mim. Porque na verdade é uma família não só de um entrevistado que eu não conheço, é uma família de amigos. Nós estamos aqui hoje com Pati, Oi. Lucas, Oi. Dudu. Olá. É uma família linda. E tá faltando o Dudu filho, mas ele vai fazer outro Vai vir episódio no com a próximo gente. episódio, É, isso com mesmo. certeza. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigada por Obrigada. aceitar o convite. Gente, a história deles é muito fantástica. E é assim, eu vou deixar para contar a história do cachorrinho atual depois, mas eu quero primeiro entender as coisas que eu não conheço da história deles. Vamos Eu começar? quero pedir para eles se apresentarem também, brevemente, cada um pouquinho. É, O nome, show, quem é, arrasou. e Bora. aí contar Bom. como começou o Amor Pet, os primeiros. Oi, eu sou a Patrícia. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Lucas. A gente sempre teve, foi uma família cachorreira, né? A gente sempre teve cachorros. Eu tenho várias histórias de cachorro da infância e tal. E os meus filhos sempre quiseram ter cachorros também. Então, o Ozzy vem disso, né? De uma vontade enorme de ter um cão em casa. E eu fui mais uma das pessoas que falou que nunca mais ia ter cachorro na vida e Já ouvimos apareceu. muito essa história por aqui. E aí, de novo, eu falo, né? A hora que o Ozzy morrer, não vou ter mais Ela ainda cachorro. continua falando, gente. Não aprendeu que não adianta falar isso? Porque é muito amor, mas o fim da vida, assim, do cachorro, porque em casa eu falo que é o terceiro filho, né? Não tem jeito, é o filho. Então, para mim, assim, todos os cães que eu tive, foi um amor absurdo. E aí, quando morre, a gente sofre muito, né? E eles vivem pouco né, Menos pra que a vida. gente, né? Então, Bem menos que a isso gente. a gente sabe que vai ter que lidar. E E qual foi o aí- primeiro que você teve? Né? Já era criança ainda ou já era adulta? Tinha um cachorro na frente da minha casa que era cachorro de rua. E aí ele cismou em ficar na porta da minha casa. E minha mãe fez de tudo para se livrar do cachorro, porque ele vivia lá. E aí ele foi a primeira lembrança assim que eu tenho de contato com cachorro. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 3. Eu lembro bem, Olha assim. só A que gente, marca, cara. a gente apelidou ele de chiclete, porque ele não saía. Minha mãe levou ele para outro lugar para ver se ele saía de lá. Ele não voltava voltar. Era o chiclete mesmo. Aí eu lembro desse cachorro. Eu lembro da minha mãe deixar ele num lugar e ele correr atrás do carro, assim. E minha mãe falou, meu Deus! Porque ele não era nosso, né? Mas ele cismou. E aí eu lembro desse chiclete, que era um vira-latinha que ficava lá perto de casa. E aí, o primeiro cachorro, eu também enchi o saco da minha mãe que eu queria um cachorro, que eu queria um cachorro. E ela gostava de poodle. Ai, um dia tal, aí minha amiga da escola falou: ai, a minha cachorra deu filhote. A mãe era poodle. Chegamos lá, pegamos, achamos lá um pretinho, coisa mais linda, petitico. Ai, nosso cachorro. A minha mãe levou para cortar o rabinho, né, que fazia isso na Naquela época, época. para fazer o Tá. pompom do poodle e tal. Aí tá, esse cachorro começou a crescer. A mãe era poodle. Agora, ele já não tanto, assim. Ele era, né, como é que o pessoal brinca hoje? Sabor poodle, né? Tipo Pudo. É, tipo poodle. Ai, sabor Esse cachorro poodle. foi crescendo. A orelha dele cresceu primeiro. Então ele parecia um coelho. E a orelha era em pé, assim. E aí, a cara dele, ele parecia um Fox Terrier, assim, com a carinha pra frente. E ele tinha, tipo, um bigode, uma barba de cor diferente, meio vermelho. Bom, enfim. Minha mãe falou, eu acho que ele não é um poodle, né? E aí, eu fui passear com o cachorro na praça. Uma mulher olhou lá.
nossa, isso é um cachorro? Aí eu voltei chorando pra casa. Todo mundo achou meu cachorro feio. O nome dele era o Wilbur. Era um cachorro muito estranho, muito feio mesmo. Eu não sei o que deu Não, aquele ali. é sabor poodle. Sabor poodle. E aí foi indo. E esse cachorro era muito inteligente. O que ele tinha de feio, ele tinha de inteligente, assim. E ele fugia. Bobeava um segundo, ele pá, saía correndo pelas ruas e tal. E as minhas amigas viam ele em lugares aleatórios. Então, além de sabor poodle, ele era meio Ronaldinho Gaúcho. Falei, o que você tá fazendo aqui? Ele fazia uns rolês aleatórios. Tipo, o supermercado, ele tava passando da frente. Aí, Wilbur, volta pra casa! Ele ia rosnando, assim. Todo mundo conhecia o Wilbur. Todo mundo conhecia o Wilbur sumia dias, aparecia rueiro, boêmio, entendeu? Tava sempre com uma cadela por aí, ele deve ter vários filhotes pelo mundo. Sabor, várias coisas. Nossa Senhora, e aí um dia ele, nesses passeios aleatórios, ele arrumava briga, né, por causa de cachorro, cadelinha, sempre arrumando uma briga, aí aparecia mordido com uma orelha, aí deu bichinho na orelha, tinha que pegar bichinho por bichinho, sabe? Olha, terrível. Passou, um dia ele saiu para passear nesses passeios aleatórios dele, deve ter arrumado, arrumava a gangue dele, de vez em quando você encontrava ele com 4, 5 cachorros, sabe assim, aí eu acho que um dia ele deve ter Nunca mais arrumado voltou. uma briga ali feia, com algum Rottweiler, sei lá, Ou e aí ele não voltou. Ou às vezes foi adotado. Alguém viu, gostou, achou legal esse ser Vamos- diferente, Ele era adotou muito e feio, mandou bem. Pensar- Eu acho que ninguém Não. adotou. Mas vamos pensar que alguém adotou, vai. Vamos Final pensar feliz. no final imaginar feliz também, pra Final ele. feliz Final dessa feliz. história. Eu também prefiro, vai. Eu E acho aí ele que sumiu, o ficou. Wilbur tá por aí, E entendeu? quando ele sumiu, você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos, aí sumiu. Sumiu, aí Sumiu, você falou, tá, desapareceu. perdi meu cachorro, o que que a gente faz agora? Aí o meu irmão arrumou tinha uma namorada, tal, comprou uma Cocker Spaniel. Essa ela era Cocker mesmo, tá? Não era sabor. E eu me apaixonei pela cachorra. E aí ele tava esperando a data do aniversário para dar para ela. E eu lá com o cachorro, ai, pra cima e pra baixo, era uma coisa. Acho que foi o cachorro que eu mais amei na vida, foi a Canela. Canela. E aí a Canela lá e tal, aí chegou no dia, foi Dá de pra... presente. A mãe da namorada não gostou nada do presente exótico, né? Gente, Sem ó, autorização. dá pra- eu posso falar, eu vou fazer então um parênteses. Gente, não se dá cachorro de presente, tá? Então, assim, é um presente de grego. Você tem que saber se a pessoa tá preparada, se ela quer um cachorro. Cara, cachorro não é presente se a pessoa não quiser. Fecha parênteses. Eu acho que até ela queria, mas ela morava com a mãe. A mãe Então, não ou queria. se quem está, abre e fecha, mas de novo, sim, vai cuidar, cara, né? Bom, o cachorro ficou lá 1 mês e meio e voltou pra casa. Foi a alegria da minha vida. Ah, então não ficou lá? Não ficou, porque a A mãe não deixou. já brigou na hora que chegou. Aí ficou lá 1 mês, né? Cachorro, filhote, causando. Ela falou, Mordendo tudo, mordendo, comendo tudo. fazendo xixi onde não deve. Ela voltou pra casa, nossa, foi a alegria da minha vida, esse cachorro lá. Aí ela ficou anos, ela foi um cachorro que durou viveu bastante tempo. O Edu chegou a conhecer até, né? Quantos anos, Paty? Você lembra? Ai, eu acho que ela ficou viva uns 17 anos, Caraca, Paty. meu. Cocker, ele vive bem, assim, graças a Deus. Mas, em média, 14 a 15 anos. Então... Ela viveu bem. Ela ficou ceguinha no fim da É. vida, né? Então, assim, a minha vida toda teve cachorro, a vida Então. inteira teve cachorro. ela seguiu toda a sua adolescência, toda. Tudo, nossa, ali 11, 12 anos, né? Que era 12 anos. E até eu te Teve conheci. a Belinha também. Teve a Belinha A também. Belinha. Eu A sempre Belinha tive foi cachorro. adotada, né? Foi meio que adotada. É. Ela tava Mas no meio perdida. da Cocker, conta aí. No meio da Cocker, a Cocker, assim, até para dar um final, assim, né, da história, ela tinha uma personalidade muito forte. E aí ela não gostava de ficar sozinha. Onde eu ia, ela sempre estava comigo, sempre. Então eu saía, quando eu voltava, se eu demorava muito, ela ficava brava. E eu fui atleta, então às vezes eu viajava, quando eu voltava, ela estava brava. Ela tinha uma personalidade muito legal. E aí, quando eu levava ela para o pet shop para tomar banho, eu tinha que ficar lá com ela. Se eu não ficava, na hora que eu ia buscar, ela estava assim, com a cara feia, virada com a cara assim. Aí tirava ela da gaiolinha lá, né? E ela não parava nem para fazer xixi. Até em casa, e ficava uns 2 dias sem falar comigo. Era uma cachorra muito louca, Ela assim, adorava muito pão, né? dramática.
Adorava pão, roubava pão. Quando ela ficava sozinha, ela derrubava todas as roupas da minha mãe do varal. Então, ela tinha umas... Ela causou. Ela Marcou a história. temperamento, ela né? tinha o temperamento dela. E ninguém, assim, ela teve filhotinhos, né? Ah, na sua casa? Na ela minha ficou- Mas casa. com ela teve- cocker? Com cocker. Ela arrumou um namorado, né? Um outro cocker. Se A gente falou, casou, vamos teve lá. filhos. Eu teve filhos, os cockerzinhos, as canelinhas. E aí eu dei os cachorrinhos, né? Não vendi nem nada, dei os cachorrinhos. Tinha um vizinho que queria muito, eu dei. Então, assim, eles... Teve vários Tá filhotinhos. lá, tá, as sementes dela tá por aí. Tá por aí, né? E nesse meio tempo, a gente estava, eu e minha mãe, a gente estava passeando de carro e tal, perto do cemitério de Congonhas, vi um cachorro acuadinho, assim, num canto. Mãe, vão atropelar, não sei o quê. Desce do carro, sai correndo, pega o cachorro, põe dentro do carro, anuncia, né? Não tinha WhatsApp na época, essas coisas todas, mas avisa todo mundo que estamos com um cachorro e tal. Nunca apareceu o dono. E Belinha passou a ser a nova, né? Integrante da família. E aí ela se apegou ao meu pai, né? Então era o cachorro do meu pai. Meu pai, assim, era enlouquecido pela cachorra. E aí no finalzinho da vida dela até a Belinha estava bem doente, já estava quase indo assim. E era aniversário de 1 ano dele. E ele não foi no aniversário porque ele falou, não dá, eu tenho que ficar com a Belinha, porque ela... E assim, Olha, foi no demais, mesmo dia, né? tipo, 2 dias depois ela foi. Então, foi assim, a paixão por cães é da família inteira, sabe? Do meu pai, minha mãe, Edu, Dudu, Lucas. Então, a gente sempre foi muito apaixonado por cachorro. E aí, Paty, a Belinha fez uma cirurgia de catarata. Então, eu tenho... Canela. A canela, desculpa. Canela. Canela fez uma cirurgia de catarata, então por isso que eu acho que eu tenho um pouco de trauma de cirurgias. Ela enxergava, mas enxergava pouco. E aí erraram na cirurgia dela, ela ficou completamente cega. Então, tipo, isso me deu Uma baqueada. já me deu uma baqueada. Mas ela se adaptou. Então, a gente não tirava as coisas do lugar, essas coisas assim, sabe? E a Belinha descobriu que ela era cega, então roubava coisa dela. Ai, nossa, gente. Roubava coisa dela, empurrava ela e saía, e ficava quietinha pra lá, e ela ficava tentando procurar. Então, assim, a Belinha também era meio sacaninha nesse sentido. E aí, a Cameron teve um câncer, né? A Cameron não, gente, eu confundo os nomes. A Canela Canela. teve um câncer e eu não tive coragem de fazer eutanásia, né? De levar e tal. E aí ela ficou lá comigo, fiquei lá com ela o tempo inteiro, do lado dela, porque eu já sabia que já estava meio que também na hora dela. Aí meu pai falou assim, você guardou suas roupas que você tinha que guardar, lá. Eu falei, ai, putz, verdade. Aí levantei um pouco, fui lá, guardei as roupinhas e tal. Aí quando eu voltei, ela já tinha ido. Então, Aí, nossa, olha, eu fiquei mal, né, amor? Ali foi. Nossa senhora, eu fiquei dias ruins, assim, que eu não queria sair da cama. E aí, o Edu eu namorava ainda, o Edu não era casado, namorava. Ele morava com um amigo, que era o César. Oi, César! E ele falou, o que Paty tem, né? Que ela tá dias assim e tal. Aí ele, por causa da canela. Nossa, mas ela tá assim por causa, tipo, o cachorro morreu. Eu acho que só quem tem cachorro. As pessoas não entendem, cara, quanto isso pode ser muito profundo. E aí eu fiquei muito mal, assim. Eu falei, nossa, um dia ele vai ter cachorro. Aí depois ele teve um que faleceu. Ele também ficou Depois mal, ele né, seu entendeu, César? Aí você César, entendeu. ó, tá ouvindo, né? Você vem contar aqui, tá vendo? Mordeu a língua. E aí eu acho que encerra ali a saga dos Teve um cachorrinhos. cachorrinho que a gente encontrou também que a gente resgatou na rua, né? A gente quase morreu, né? Pra Ai, resgatar é o verdade, você me cachorro. contou disso. Conta, eu Na esqueci a Washington história. Luiz. Eu esqueci a Não, história, é a verdade. gente ó. dirigindo. Gente, o Edu dirige ele. Aí eu, o cachorro! Ai, meu Deus, de novo, né? Aquele Pequenininho, né? escândalo. Aí ele, mas não dá pra parar. Eu, para! Aí fui fazendo assim, um caminhão vindo. Vindo o caminhão, assim, eu olhando no retrovisor, eu falei, nossa, não vai dar certo isso. E eu E lá, aí eu vou conseguiu salvar. passar, a gente dei ré na 23 ali, que era de noite ainda, no cantinho. Não tinha movimento, mas É. a 23, Aí né? fui dando ré bem pelo cantinho, e aí acho que você saiu e conseguiu ir Aí eu chamando fui, não ele. gritei nem nada, assim, sem ele perceber. Na hora que ele abaixou pra dar uma cheiradinha no matinho, eu peguei ele assim, falei, vamos levar embora. Aí de novo a saga.
como E é que aí? acha esse dono desse cachorro? Como é que acha esse dono desse cachorro? Mas aí o dono tava desesperado. Ai, não A acredito, gente Paty. achou Oh, que legal. porque a gente foi pra academia com o cachorro, né? Ele era muito treinado, Ele né? A Paty ele era o falou que que você ia pra era- academia e levava ele com ele você, levou o não é? cachorro, é. Pra ver se... Ele Se ia alguém com você achava, acompanhando, não foi? E aí um monte de gente queria o cachorro, né? É, tinha que tomar cuidado, né? Era um pra ver se- York. York. Yorkshire. E ele, Conta assim, que a ele primeira te acordou. vez, ele já devia ter a rotina dele na casa dele. E tava tudo dormindo, de repente, ó, peso no peito, abro o olho e ele tá me olhando assim, fixo. E, caramba, o que esse cachorro quer, né? Aí eu peguei ele, levantei, não sabia ainda o que era. Ele fez o xizinho dele, meio... Desconfiado ali. Ressabiado, total. E aí no dia seguinte, acho que nesse dia, ou no dia seguinte, na academia, que um dos professores falou, veio um rapaz aqui perguntar do cachorro. Eu falei, Tá, deve porque ter um alguém monte que de gente viu, um queria. monte de gente tá querendo o cachorro, tá querendo dar um golpe, né? Tá querendo pegar o cachorrinho. Falei, bom, mas por via das dúvidas, né? Vamos lá. Vamos tentar conversar, entender, pegar né? o telefone dele. E a gente não sabia o nome do cachorro, obviamente. A gente deu Não algum tinha nome que eu placa. não A gente lembro. tinha dado um nome qualquer para ele. E minha mãe já apaixonada pelo cachorro. Pra combinar que ela também Ela não já queria deu o nome, ela já devolver. sabia que tava lá. Não queria mais devolver o cachorro. Aí eu falei com o rapaz, ele, olha, a gente perdeu realmente um Um York. York, cor de chumbo. A gente achava que ele era novinho, né? Porque É. ele era muito bem cuidado. Ele falou, ele é bem velhinho já, tem 12 anos. Então acho que não é, moço. Eu falei, Porque esse cachorro tem não cara sei. de ser, sei lá, uns 5, 6 anos. Mas qual que é o nome dele? Acho que era Lion, né? Lion. Aí eu cheguei e falei, Lion. Aí ele Nossa. levantou. Falei, caramba, é ele. A gente vai aí, mas desconfiado. Engraçado, Paty. A gente comprou lá um Frolic, sei lá, uma ração X para dar pra ele. Aí ele comeu assim, Tipo, ele não estava acostumado com essas sensações. Tipo, nossa, gente, onde eu tô? Eu comia estou bem num melhor cativeiro. Fui sequestrado, né? Sequestrado, estou num cativeiro. Cadê as minhas 5 babás? Não, e no fim a gente... a gente vai levar ele aí, mas você tem que entender que a gente tem que ver o comportamento dele. certeza que ele é seu, lógico. Ele, não, claro, eu entendo. E a gente foi lá, ele deu o endereço, era uma Mansão, assim. E Acho que ele era dono de uma dessas marcas nem super fala, famosas de roupa. Então. Nem fala. E aí não deu outra. Na hora que ele abriu, Ele que a já gente colocou, ele reconheceu tudo. foi embora. Foi direto Foi, em cima eu falei, dele. É dele. tem Olhou jeito. quando chamou o nome, entrou na casa. Aí ele Aí eles- saiu feliz da vida, aí todo mundo, a família toda, feliz da vida. O Lion voltou, o Lion voltou. Um menino, tinha uma criança, Tinha uma super criança, aí feliz. a gente entrou, começou a conversar, ele falou, não, vocês querem alguma coisa? Eu- falei, não, Ele falou imagina. assim, se quiser eu cruzo ele pra te dar um filhote. Eu falei, não, gente, eu gostaria que me devolvessem, né, esse meu Com cachorro. certeza, nossa. A gente tem que fazer o que gostaria que fizesse com a gente. Oh. Aí eu lembrei, fiz contando agora, uma vez a gente perdeu o nosso, que não sei se a Paty vai lembrar, quando a gente perdeu o Bluff, ele saiu, abriu o portão, saiu, aí a gente começou a procurar na rua e não achou. Aí começou aquela história, põe cartaz no bairro, aí ligaram pra Faixa, gente. cartaz, né? Aí falaram, vem Acharam. aqui pra ver. Só que quando a gente chegou pra pegar, o que eles fizeram? Eles fizeram que para ver se o Puff vinha ou não, pra ver se a gente chamava e se ele vinha e pra ver se era maltratado ou não, alguma coisa Uhum. assim, né? Aí foi isso, aí ficaram esperando, aí a gente chamou, veio, aí a gente conversou depois, tal, mas também fizeram uma prova de Uma que prova realmente de era que- nosso. Ou essa questão, na época eu fiquei pensando mais nessa questão do maltratado ou não. Eu falei, não, ele fugiu, né? Abriu o portão, ele Ou passou por pelo ser portão. de raça também, tem um maltratador que eu acho que agora é mais pesado do que antes, que eu acho que antes a Sim. gente não tinha tanta gente assim atrás, né, do maltratar ou não animais. Sequestrar também. E eu acho que também o negócio de ter raça, Ser né, de que saber raça, se né? não quer pegar só pra ter uma raça. E assim, no modo geral, a gente até, foi que nem eu falei pra minha mãe, né, minha mãe já perdeu também a nossa boxer. Meu, ela coloca cartaz, ela coloca faixa. E assim, é perigoso, né, gente? Não tem como. Ela coloca celular, recompensa, faixa. E aqui em Interlagos a gente colocou 2 vezes, pro Bluff Sim. e pra Mesmo assim. Boxer. Cara, tipo, é que a nossa Boxer realmente tava, infelizmente, ela foi atropelada na Atlântica ali. Mas assim, é perigoso. Mas quem ama não tá nem se importando Não. muito. Sim, Vai correr o risco. Porque vai ter gente lá que vai ver endereço, que vai boicotar, que vai querer assaltar, não é? Sim, Cara, a gente fica num Tem de tudo, né? desespero que no final, cara, tá bom, vai, se alguém vier,
O que você quer é achar o pet. É. É. E a história do Lion foi isso. O moço colocou em vários lugares. Como eu estava levando sempre para academia, alguém viu, avisou ele. Aí ele foi lá na academia desesperado. E aí ligou pra gente, que passaram o E nosso foram poucos dias telefone. até, né? Foi rápido, né? Foram Foi poucos. rápido. Ainda bem, né? Porque a gente já estava bem apegado tava ao cachorro. pegando, cada dia. Mais um pouco. É, Você ia mais um falar o quê? pouquinho. York? Não, Tem não. ninguém aqui. Tem ninguém, é meu agora. E eu achando que o cachorro tinha 5 anos. E foi muito Tinha engraçado. 10. Ele Ele olhou, tava muito bem cuidado. na hora que a gente foi embora, ele deu uma olhadinha, tipo, ó, obrigada, mas assim, a minha Ok, realidade é outra, outra, querida. né? Ah, eu descobri o porquê que ele ficava. Porque a rotina dele era às 6 da manhã, o dono levava ele para fazer o xixizinho na rua, passear. Por tudo. isso que ele te chamou E aí ele cedo, aí ficou ali, e você aí? entendeu. E aí, cara, vamos... E aí, o meu Cadê minha xixizinho rotina? da manhã? Cadê meu passeio matinal? Cara, que legal isso, né, meu? E eles ficaram super emocionados. Ele chorou, ela É, chorou. verdade, Parece que eles verdade. eram Nossa, de imagina. Ribeirão. E o cachorro andava na bolsa dela, assim, pra cima e pra baixo. Eles não iam pra lugar nenhum sem um cachorro. Então eles estavam completamente desesperados. E tinha o filhotinho E dele, tinha o filhote dele, o que irmãozinho já era dele, maior, que ele queria filhinho que dele. cruzasse. Ó, eu dou Vamos um cruzar, vou te dar. Eu falei, filhotinho. não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, acaba essa história do Lion, começa a história dos Goldens. Eu tinha... Ah, tem Golden no negócio Tem, ainda? amor. Três. 3 Goldens. Eu tinha uma, que era a Cameron, louca. Era uma Golden Aí veio a completamente Cameron. louca. Completamente. Você chegou a conhecer a Cameron, Não. Paty? Não, né? E E o Edu tinha... O Lino e o Soneca com o César, que é aquele amigo nosso. Ah, sim. Então, cada um era... Cada um tinha o seu. Cada um tinha o seu Golden. É. Ah, E aí, eles moravam, né, lá Numa casa numa maior, né? casa grande no aeroporto. Eu morava com a minha mãe. Então, Cameron era, né... E eles, Goldens, né? Na essência, Golden. A minha era completamente louca. Ela não podia ver gato, ela saía correndo. Ela não podia ver água, ela pulava. Eu fui para o parque de Ibirapuera uma vez. Ela tinha acabado de tomar banho. Ela viu uns patos na água, ela saiu correndo. Eu quero! Tipo, fedendo, horrores. Eu falei, como é que eu vou colocar essa cachorra no carro? Ela era realmente uma Golden louca, completamente louca, maloqueira. E ela era mais nova que os dois, né? Que o Lino, que o Soné, com uns 4 anos, por aí. Por aí, é. E os dois irmãos brigavam muito. É, eles tinham ciúmes, né? Quando fazia carinho em um, aí eles começavam a se pegar e tinha que separar. Eles eram meio ciumentos. Eles eram bem complicados. Aí insere ela lá no meio, né? E aí ela era fêmea, tipo, educada. Você colocava o prato de comida, eles comiam em lá? 10 segundos. Ela, no tempo Uma dela. lady. Aí quando ela viu, os dois já estavam brigando pelo prato dela. Eu falei, gente, calma aí. E aí foi indo, assim. Depois a gente casou. O César saiu de lá, né? é, né? Aí levou E o César Soneca, César foi Tchau, embora. César. Tchau, César. E aí ele ele levou o Soneca. levou o Levou o Soneca. Levou o Soneca. Aí eu acho que é legal você contar do Lino, né? Que ele Que aí ficou eu- com a gente. Eu já fiquei com o coração na mão, porque eu achei que você fosse falar, contar do Soneca que morreu. Soneca tá Não, vivo? o Soneca tava super bem. Na verdade, o Lino, ele tinha uma personalidade mais de senhor. É, Ele sempre parecia teve. um senhor. E ele pegava, você deixava o chinelinho no chão, ele ia lá, pegava e saía esperando que você fosse atrás dele. Mas não é que ele saía correndo. Uhum. Ele Ele ia no saía tempo olhando para dele. trás, devagarinho, querendo que você fosse pegar. Então ele era bem sossegadinho. O Lino já era um pouquinho mais agitado. O Soneca. O Soneca era mais Era um agitado. pouquinho mais agitado. E aí eles se separaram, tudo bem. O Soneca ficou com o César e o Lino e a Cameron ficou com a gente. Até o Dudu nascer. É. Quando o Dudu nasceu, aí eu já não tinha como ficar com 2 Goldens, o Goldens. bebê que Porque a eu gente tava mudou sabendo pro lidar. apartamento, né? E aí o Lino foi pra minha mãe, antes. Ele já mesmo. tinha ido antes. E era a paixão da minha mãe. O Ela se Lino, apaixonou pelo Lino, nossa né? senhora, o Lino era tudo pra ela. E aí teve uma infestação de pulgas na praça, na frente da casa da minha mãe. E aí ele, toda hora tinha pulga. Toda hora. E ele tinha pele super sensível, acho que você consegue dizer melhor o que ele tinha, que era assim, pegava a pulga, caía pelo. É que tem animais que têm alergia à saliva da pulga. Então, assim, tem cachorros que a pulga pica e tudo bem, tipo, teoricamente.
coça, né? Lógico, como pra gente coçar um pernilongo, uma coisa. E tem animais que, assim, a saliva da pulga, ela desenvolve uma alergia importante. E aí, nesse caso, cai pelo, coça demais, vem até ferida. Era bem isso, Paty. E aí, o que que aconteceu? Eu tive que, na terceira reincidência disso, eu falei, mãe, desculpa, eu vou levar o Lino de volta pra casa. Ela começou a chorar. Minha mãe não chora pra nada, tá? Eu tenho pouquíssimas recordações da minha mãe chorando na vida, assim, sabe? Nem em velório, nada. Mas quando eu falei que eu ia levar esse cachorro embora, que eu coloquei no carro, Nossa. ela começou a chorar, eu tive que voltar, pegar ela pra ela ir dormir junto em casa com o cachorro na minha isso, casa. cara, por que você levou o cachorro? Era só colocar um preventivo de pulga carrapato. Então, aí o que que eu dei? Aquela pastilha, deixei o cachorro fora de casa, aí pra pular as pulgas, Isso. morrer as pulgas. Dei um banho no cachorro, né? Ah. Mangueirona lá, que ele era grandão. Aí colocamos de novo Aí antipulga. fez na casa dela também, né? Fez o... Detetizou a casa, aí não teve que judia com a esperar mãe. um tempinho para ele voltar. E aí ele também teve um câncer. Esse Nossa. foi o Lino. Aí Ele Animal já de tava grande com porte. Magro. 12 anos. mais magro, mais magro. É. E minha mãe dava água de coco para ele na seringa. Ele não levantava mais, porque ele não tinha força para a perna. Minha mãe trocava toda hora. Eu, mãe, vamos levar. Não, ninguém vai sacrificar meu cachorro. E aí. E a gente nunca fez eutanásia, tá, gente? Porque a gente não consegue mesmo. É uma coisa que não sei. Não... Toda vez a gente fala, não, tudo bem, tá sofrendo, vamos levar. E aí eles falecem antes, graças a Deus, assim, porque eu não consigo mesmo. E aí ele ficou muito, muito, muito mal, né? Ele ficou Muito bem mal. magrinho. E aí um dia ele acordou, a gente acordou lá, minha mãe foi lá para dar a aguinha de coco, ele E ele tinha morrido. tinha ido. É. E aí, assim, E o curioso, ele tava ruim, né? Ele já tava definhando há um tempo. E a gente sempre em contato com o César, como é que tá o Soneca? Cara, tá ótimo, tá perfeito. Porque... O Lino morreu, um mês depois o Soneca morreu. Nossa, gente. com nada, tá? Do nada, Do Ele nada. tava ótimo, tava ótimo. Os dois irmãos, eles morreram com um intervalo de um mês. É parecido com aquela história quando o marido, né, o É, o vovô e a marido. vovó morrem juntos. Eles e morrem marido, juntos, Sim. eles tinham uma ligação ainda. É, Cara, às vezes é o umas outro nem coisa tava muito- doente, mas aí um falece, daí a pouco o outro A falece gente não também. Vai entende outro. muito o que acontece nesse mundo dos pets, né? Cara, do céu dos pets, da vida dos pets. Né? Que eles nunca se separaram, né, amor? Eles eram de amigos seus, como que era a história? Era uma funcionária minha, uma tradutora, e aí o irmão dela tinha os dois, e eu acho que ele ia se casar, ia para um apartamento, e aí não podia ficar com os dois. Eles eram novinhos ainda, deviam ter uns 3 anos. Não, 3 anos é bem grande já, Já é um né? adulto, né? Um jovem Já adulto. tava bem grande. Pra alguém É. querer Não, eles pegar, eram tem que grandes. ter Eles certeza eram- que queria pegar, né? Eles eram grandes. É. A gente foi lá, Aí você falou, aí beleza, eu vou olhei pegar os dois, um. eu falei, putz, eu sempre quis Golden, né? Eu falei, não, vamos levar, vamos embora. E aí levamos os Goldens, e a gente morava numa casa grande ainda, né? Então eles ficavam lá e ficou um tempão, né? Os Não, dois ali. sim. Cachorro de sempre grande juntos, porte sempre é uma juntos. delícia, gente. Eu É. falo que, meu, é que aqui a gente sempre teve boxer, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí, eu tenho muita saudade de ter. O Fábio gosta muito de pitbull, eu gosto muito de boxer, a Ká gosta muito de border. Então, assim, tem uma briga que o que ter na casa da mãe, né? Mas no modo Meu geral. filho quer um Golden. Ai, Golden é Tem que ser tudo na casa da mãe, de porque a bom. gente mora em muito bom, apartamento. né? Ah, então tem não, que é ser pra casa da mãe, né? Não tem E jeito. meu filho ama um Golden, nossa. Mas eu Ele acho quer. que, Pri, a gente vai ter que ter um animal de grande porte aqui. É que a gente tem muito pequeno, né? Muito. Mas, assim, no modo geral, o animal de grande porte é Golden, Border, Pastor Boxer. alemão. Não, pastor, eu fico... Bom, se bem que pastor se dá bem com um cachorro Eu pequeno. acho que sim. É, Eles são bem dóceis. até, então bem né? dóceis. É só se você treinar um pouquinho mais, senão eles são bem... eu acho que dá pra gente ver um animal. Depois a gente vai fazer até uma reunião nossa É, eu aqui. acho que Fazer uma vamos votação, né? Eu acho que tá faltando um animal de grande porte nessa casa. Também acho. Vamos fazer uma votação lá. Ver se a dona Marilene vai querer. Agora As eu crianças quero... com certeza vão querer. Os eu filhos, quero- os netos vão querer. Não, vão. E lembra a Belinha em cima da Hannah, gente? Ai. Uma chihuahua desse tamanho em cima de uma boxer enorme. É muito legal. A Ana Clara montava na boxer. Bebezinha. Eles também são super bonzinhos. Aí, Paty, quando... Agora que a gente quer ouvir do Ozzy. Ah, tá. Que hora que... Mas assim, eu queria ver se o Lucas fala... Se ele lembrar, não sei. Você lembra O bem Lucas lembra quando vocês
pegaram o Ozzy? Foi porque ele pediu ou porque vocês quiseram? Ou porque o Dudu quis? Vamos ver. Eu não lembro, eu acho que eu tinha 1 ano, não sei. Eu tinha um Um ano. aninho, você tinha 1 aninho. Você tinha acabado de fazer 1 ano. Eu tava de fraldinha quando ele chegou em casa. Quando você lembra do Ozzy, você tinha quantos anos, você acha? 3, eu acho. É isso. Então o Ozzy estava com uns 2, 3 anos, né? Porque foi na época do Dudu e você era muito pequenininho. Então tá bom. Me conta mais. A Paty vai contar como é que foi a. Depois eu quero que você conte como é que foi a tua vida com o Ozzy, hein? Bom, eu acho que é melhor o Edu contar como é que... Porque quando a Cameron morreu, né? Porque aí a Cameron também faleceu uns anos depois. Eu fiquei também mal, porque era, né, a minha Prometeu que não ia ter princesa. outro. Não, É. aí ali eu falei, eu não Sempre, quero né? mais Sempre, cachorro. sim. Não quero, e acabou. E o Dudu... Perdão, Paty, deixa eu interromper um pouquinho, porque assim, o nosso horário já está estourado e tem muita coisa para contar ainda. Então, eu queria convidar vocês podem voltar para o próximo episódio, a gente vai fazer o parte 2 e contar o resto da história. Claro, Lógico. claro, sem problema. Tá Tudo muito bem, gostoso Lucas? esse papo. Pode Vamos? ser? Você volta aqui com a gente? Então tá, que eu quero saber muito do Ozzy. Pessoal, então vai ter o parte 2. Essa família aqui é muito cachorreira, tem muita história para Oi, contar, então fique ligadinho que vai ter o episódio 2. E aí eu queria agradecer muito a participação de vocês, fazer um brinde, esticar as patinhas aqui. Obrigada, Obrigada. gente. Gente. Tchau, pessoal! Tchau.